It, a forma do bebê demoníaco. A forma It bebê é uma das primeiras que aparece. Um bebê grotesco, cabeça desproporcional, olhos grandes sem vida, movimentos rápidos e erráticos. Nas cenas que vimos, It usa essa forma primeiro no carro para assombrar o jovem Matt, explorando o medo coletivo da Guerra Fria, a paranoia de que radiação poderia deformar crianças. Depois, no cinema, a mesma imagem retorna de forma ainda mais agressiva. O bebê sai da tela, atravessa a fronteira entre fantasia e realidade e ataca. Nessa aparição, o monstro mata 3 crianças, deixando somente 2 vivas. Essa forma mistura inocência e corrupção. O que deveria ser proteção vira ameaça pura. O porquê toca o medo primitivo do familiar corrompido e é perfeita para abrir feridas emocionais. It, abajur de peles, o trauma de Ted. Em seguida, It assume a forma de um abajur feito de peles humanas para atacar Ted. Filho de sobreviventes judeus, Ted carrega o peso do trauma coletivo, memórias do Holocausto e do horror da tortura. A manifestação mistura história e corpo. A lâmpada brilha através de peles costuradas, rostos costurados se movem, bocas gemem. É uma forma dirigida para um medo intergeracional. E quando o irmão de Ted abre a porta, a luz externa quebra a ilusão. It desaparece, triunfa emocionalmente, mas falha fisicamente. O porquê? It usa feridas históricas herdadas para paralisar a vítima. It, Pickles, o pai da Lily, fragmentos na conserva. Depois, voltamos para Lily Bainbridge. It explora o trauma da morte do pai na fábrica de enlatados, um acidente em que o corpo foi picotado. Em uma visão macabra, pedaços aparecem dentro dos potes de conserva. As tampas se abrem e aquilo cai sobre Lily. Os pedaços se juntam e formam uma criatura que caminha na direção dela. A cena é grotesca e estratégica. It não precisa matar. Basta quebrar a vítima, fazer com que pareça louca diante dos outros. No mercado, a multidão vê apenas Lily surtando. O resultado? Ela é mandada para o sanatório. O porquê? Transformar trauma físico em arma psicológica para isolar e destruir socialmente a vítima. It, a mãe, forma que atormenta Rony. Em seguida, It se apresenta como a mãe de Rony, usando o tema do parto e da culpa. Enquanto Rony ouve discussões em casa e se sente culpada pelo que está acontecendo com o pai, a cama pulsa como um coração e a menina tem a sensação de retornar a um ventre. Depois de se libertar, ela nasce de novo diante da figura sangrenta que acusa. Você matou sua mãe. Essa forma explora o sentimento de culpa, a ideia de que a tragédia familiar, a morte da mãe no parto, é responsabilidade da filha. A ilusão só se desfaz quando o pai abre a porta. It estava testando e tentando quebrar a menina emocionalmente. O porquê? Usar culpa infantil e trauma de origem para paralisar moralmente a vítima. A coisa na forma dos fantasmas, Ted, Suzy, Phil e Mary. Já no período moderno, It reaparece usando outro tipo de arma, a culpa. As crianças do novo grupo entram no cemitério e logo começam a ver fantasmas, supostas almas das vítimas do episódio 1. As lápides se quebram, incluindo a de Ted. O chão se abre, e espíritos começam a rodeá-los. Primeiro aparece o tio de Witch. Depois, o espírito de Ted, flutuando e perseguindo Lily, que tenta tirar fotos para desmascará-lo, mas perde a câmera. Eles acreditavam que os espíritos estavam tomando formas humanas, mas na verdade era It usando as vulnerabilidades emocionais daquele grupo. Lily carregava culpa pelos meninos que morreram no cinema, e It transformou essa culpa em imagens vivas. Suzy aparece para atormentar Will. Depois surgem as manifestações de Phil e Mary, embora existam dúvidas se eles realmente teriam morrido. It estava apenas preparando o terreno, temperando a carne para um próximo ataque. Witch recupera a câmera, perde, recupera, perde de novo,
até que finalmente conseguem fugir do cemitério e escapar das ilusões. It, pai de Will Anlon, queimado no lago. It tenta atingir Will Anlon onde ele é mais vulnerável, o medo de perder o pai. Durante a pescaria, surge a figura do pai carbonizado, como saído de um avião em chamas, imagem ligada ao trauma de guerra. It puxa Will para afogar, não necessariamente para matar, mas para destruir a coragem e romper o vínculo protetor entre pai e filho. O plano falha porque o pai retorna a tempo e salva Will. Mas a intenção estava clara: corroer a descrença do garoto e torná-lo vulnerável. O porquê? Quando o alvo é cético, It precisa ir fundo, buscar um medo verdadeiro, concreto e emocional. It, o velho de um olho só, forma que assombra Francis, o futuro General Shao. Em uma sequência no circo e na mata, It se apresenta como um homem magro de um olho só, figura que traumatizou o jovem Francis. A forma se contorce, perde humanidade, rapidamente, passa a andar de 4 patas, animalizada e grotesca. Francis é salvo pela menina indígena com o estilingue que ele havia dado a ela. Um detalhe simbólico que quebra a ilusão e permite a fuga. Esse incidente mostra como It explora memórias novas, o medo do circo, para criar monstros que se movem e atacam de maneira primal. O porquê? Transformar um medo recente em uma ameaça física bestial. It, Galu, o espírito servo, e a rocha que o repele. Voltando bem antes da cidade, It toma a forma de Galu, um servo ancestral de chifres enormes em decomposição, a figura que os povos indígenas temiam nas florestas. Mas aqui surge um ponto-chave. Um ancião possuía uma lasca da rocha extraterrestre, o material da prisão original de It. Essa lasca funciona como um amuleto. It não consegue se aproximar de quem carrega a pedra. Foi um raro caso de defesa eficaz contra a criatura. O porquê? Mostra que existe material capaz de repelir a criatura, e que a luta não é só psicológica. It, mulher pálida e homem branco deformado, terror colonial. Com a chegada dos colonizadores, It assume as formas que representam a invasão. Uma mulher branca pálida e um homem branco deformado, como espectros coloniais. Essa dupla serve para atacar um grupo reunido por Arancian, que buscava Sofia e fragmentos da rocha. O ataque é devastador. O grupo é massacrado quase por completo. Sobra apenas a líder, ferida, uma cena que evidencia como It usa memórias coletivas de invasão para criar pânico e desorganizar a resistência. O porquê? Usar o terror histórico e a presença de invasores como arma psicológica. It, padre ancião com a criança coroada, horror religioso. A forma do padre branco, envelhecido e deformado, é uma das mais profanas. Do peito do falso padre, nasce uma criança com uma coroa parecida com a de Cristo. Uma imagem que mistura fé, dominação e profanação. A líder do clã se confronta com essa visão enquanto tenta salvar a filha. A cena explora o trauma da dominação religiosa imposta pelos colonizadores. Quando a filha revela a adaga feita do fragmento da rocha, It recua, a líder morre, mas a jovem recupera as adagas que protegerão as próximas gerações. O porquê? Perverter símbolos sagrados para destruir a fé e a resistência cultural.